Saúde, amada igreja, bem como aqueles que nos visitam, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, cheguei ontem de viagem, eu estou um pouco alérgico. Vocês sabem, você sai de 10 graus e pegar uns 35, não termina bem, né, para quem tem rinite alérgica. Mas não estou tão ruim como o presbítero Marco Júnior, que para mim ele está pior do que eu, mas prossigamos. Irmãos, nós temos meditado em Gênesis, e a passagem dessa noite, ela é o ápice da história de Abraão e Sara, porque assim como o capítulo 17, o final do capítulo 17, Deus ele dará uma data para que o filho da promessa venha então a nascer. E por isso eu convido a todos a abrirmos esse capítulo que é tão importante nas Escrituras, que é o capítulo de número 18. Nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 15, trata aí sobre o encontro do Senhor com Abraão e também com Sara, com a companhia de 2 anjos, e nós veremos ali o que o Senhor falará aos seus servos. Aqueles que forem achando, fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 1 ao verso de número 15. Gênesis, capítulo de número 18, do versículo de número 1 ao versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, por meio do Santo Espírito, que as nossas mentes sejam aclaradas, que sejamos, Pai, iluminados por Ti, para que entendamos a Tua palavra, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever esse texto, é o Espírito que nós pedimos que nos ensine as verdades da Tua palavra, Pai, que seja a Tua palavra a ser pregada, não pensamentos humanos, não desejos humanos, mas a Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, no domingo retrasado, no dia 5, no nosso domingo de ceia, nós meditamos em Gênesis, capítulo de número 17, e a temática foi repousando o nosso coração no Senhor. Nós olhamos
para o texto que Moisés escreveu, querendo ensinar ao povo a respeito de algumas coisas, para que eles não repetissem os mesmos pecados. Primeiro, ele ensina sobre o erro contínuo de Abraão e também de Sara, mas principalmente Abraão, tentando sempre dar um jeito para que as coisas acontecessem e sem entender que Deus, de fato, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, poderia cumprir aquilo que ele havia dito. Essa é a segunda lição. Ele cria e ele deveria esperar no Todo-Poderoso e, por fim, ele deveria obedecer diante da promessa que o Senhor havia feito. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir essa promessa. Dessa forma, queridos, nós fomos desafiados a refletir sobre o pecado, a refletir sobre o poder de Deus, sobre a nossa obediência, e foi dado para nós então 3 aplicações práticas. A primeira, nós deveríamos lembrar aquilo que o Senhor havia prometido. Segundo, nós deveríamos confiar no que o Senhor havia prometido, e por fim nós deveríamos obedecer ao Senhor aquilo que o Senhor determinou. Aprendemos neste domingo que deveremos repousar o nosso coração no Senhor, repousar o nosso coração na vontade de Deus, na sua palavra, porque de fato tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele cumpriu. Essa noite nós falaremos mais um pouco dessa promessa, que se inicia no capítulo de número 12 e tem o seu ápice então no capítulo que nós temos diante de nós. A meditação que nós teremos será em cima do texto que nós lemos, do verso de número 1 ao verso de número 15, mas nós seremos ainda mais específicos do capítulo de número 9 ao capítulo de número 15, principalmente porque essa manhã nós meditamos na primeira parte do texto no culto matutino que nós tivemos. Antes de tudo, permitam-me explicar o tema escolhido para essa noite: crendo contra a esperança. Romanos capítulo 4, verso de número 17 ao verso de número 21, eu convido que os irmãos abram. Romanos capítulo de número 4, verso de número 17 ao verso de número 21. Paulo está escrevendo a respeito da promessa que havia sido feita a Abraão, e ele fala a respeito dessa promessa e de como essa promessa ela acontece no coração de Abraão e ele se desenrola diante dos seus olhos. Romanos 4, 17 a 21. Diz assim a palavra, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo de já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, queridos, que a mensagem central do capítulo de número 17 e do capítulo de número 18 é mostrar claramente que o Todo-Poderoso, Ele cumpre as suas promessas. Esse é o encerramento de um arco importante em Gênesis. Gênesis, ele se baseia em toledotes. Toledotes são histórias contadas a partir de alguém. Por isso que se inicia. Essa é a Gênesis do céu e da terra. Essa é a Gênesis de Adão. Sempre é uma história que está sendo contada. Por isso o livro de Gênesis é conhecido como o livro das genealogias. E aqui nós temos o ápice de um desses arcos ou histórias, que é a espera pelo filho da promessa. Ela finalmente caminha para o fim. Em Gênesis capítulo de número 18, a personagem central, claro, falando de homens, eu não me refiro a Jesus, ele é o personagem central de toda a Escritura, mas entre Abraão e Sara, a personagem central é Sara. Normalmente nós olhamos para o texto, nós olhamos para Abraão, nós olhamos para aquilo que Abraão fala àqueles homens, aquilo que ele faz como hospitaleiro, mas nós sempre esquecemos de olhar para a reação de Sara, ou muitas vezes nós não compreendemos corretamente a reação que Sara tem ao rir então, quando é prometido que ela seria ainda mãe. Da mesma forma que o capítulo 16, Sara também é protagonista quando ela faz aquele arrumadinho, aquele arranjo, para que enfim o filho da promessa nascesse não do seu ventre, mas do ventre de sua escrava. O capítulo 18 também tem como personagem central Sara.
Por mais que Abraão ele abra a cena, por mais que ele ilustre como é o verdadeiro hospedeiro, como nós vimos essa manhã, o foco central aqui é as inquietações, a amargura do coração de Sara, diante de uma espera tão longa, diante de alguém que aos 89 anos ainda esperava ser mãe, e que nós veremos, como o texto que lemos em Romanos, que ela só será mãe aos 90 anos. Aqui, queridos, por mais que tenhamos outros personagens, como o próprio Senhor que aparece em forma humana, ou seja, uma teofania, como nós temos aprendido várias vezes, ele aparece no Antigo Testamento, antes de se encarnar no Novo Testamento, nós veremos que, além dele, dos dois anjos que de lá descerão para Gomorra, para Sodoma, para tratar lá com Ló, nós veremos que há Abraão também, mas os olhares estão voltados para Sara e para como Deus quer tratar o coração de Sara. Falando em outros personagens, nós temos esse encontro, de anjos com Abraão. É claro que nós sabemos que anjos, eles não têm forma humana, eles não podem ser tocados, eles não comem, eles são seres espirituais. Mas nós vemos que nesse texto eles aparecem, eles comem. Nós vemos que o próprio Senhor, e nós queremos ser uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, da segunda pessoa da Trindade, nós vemos que o Cristo também, que aparece em outros textos, ele aparecerá aqui. Falando ainda desse encontro, a maioria dos encontros de Abraão com o Senhor é durante a noite, esse acontece durante o dia, e Abraão demorou muito tempo para perceber que ele estava tratando propriamente com o Senhor. Embora Abraão ele não tenha reconhecido primeiramente ao Senhor na pessoa, nessa comitiva celestial, ele logo percebe que um dos 3 mensageiros era o próprio Deus, quando esse mensageiro mostra que não apenas ele conhece os pensamentos, ele sonda os corações, mas é um Deus que faz promessa e que repete aquela promessa que havia sido feita no capítulo de número 17, verso de número 17, quando Deus fala então que Abraão seria ainda pai e que Sara seria a mãe do seu filho. O anjo do Senhor, que é o próprio Deus, ele aparece em vários momentos em Gênesis. Ele aparece também em vários momentos da Escritura, como nós já vimos, como por exemplo, ele aparece a Gideão, como ele aparece a Manoá e tantos outros homens que ele aparece. Ele, como Colossenses diz, é a imagem visível do Deus invisível. Nós temos Cristo aparecendo na sarça ardente, nós temos Cristo lá na fornalha com os 3 amigos de Daniel, nós vemos constantemente o Cristo ainda não encarnado, fazendo-se presente e visível diante dos homens, antes mesmo que ele encarnasse e viesse na figura de um homem. Olhando ainda para o texto, para o verso de número 1, eu convido os irmãos para olhar, e nós veremos então que o texto nos fala sobre a residência, sobre o local onde Abraão ele mora, o verso de número 1. Nós veremos que lá onde ele mora, ele fica ali na vizinhança mais ou menos de Hebron, nos carvalhais de Manre. Vocês terão como olhar mais sobre essa geografia no capítulo 23, porque no capítulo 23 ele nos diz que próximo a essa terra, em frente aos carvalhais, ele irá então comprar uma caverna, a caverna de Macpela, que será o local onde Sara será enterrada, o local onde ele também será enterrado. Percebam, queridos, que é um local que ele havia escolhido para fixar residência. O texto então nos diz que ele está olhando, ele está disperso, ele não percebe a aproximação dos 3 homens. Nós vemos aí no texto, olhamos aqui, o texto ele então mostra esses homens chegando então a ele para avisar que havia terminado a espera, havia terminado o momento de espera. Queridos, não há como precisar quanto tempo se passou do capítulo de número 17 ao capítulo de número 18. Uma coisa nós podemos dizer com certeza, possivelmente não se passou muito tempo, porque no capítulo de número 17 nós veremos que Deus ele promete que em um ano, no verso 21 ele promete que em um ano Sara, e a partir do verso 17, que em um ano Sara daria à luz a um filho. E a palavra que é dita pelo Senhor, por um dos mensageiros, é: em um ano Sara dará à luz um filho. Então nós percebemos que não se passou muito tempo. Se olharmos para o texto de Romanos que nós acabamos de ler, nós veremos que Abraão foi pai aos 100 anos, Sara foi mãe aos 90 anos. E olhando então para o texto, nós veremos que Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 89, quando a promessa foi primeiramente feita e depois quando ela é repetida nesse texto.
Nós vemos aí no capítulo 18, no verso 10, no verso 14, a mesma coisa sendo dita: não vai se passar um ano e eu voltarei aqui e Sara será mãe. É o interessante, querido, nessas duas falas, tanto do capítulo 17 como do capítulo 18, há uma risada no texto. Nós vemos que no capítulo 17, verso 17, nós veremos que Abraão, ele se ri. Ele ri daquilo que foi dito para ele. Ele ri da previsão que é feita pelo Senhor. Aliás, a promessa que é feita, que previsão é quem diz algo que não sabe que vai acontecer. Ele ri. Sara também, no capítulo 18, no verso de número 2, ele ri. Ambos riem de si mesmos. Por isso o Senhor escolhe o nome do filho da promessa. O nome seria Isaque, que é a mesma raiz de riso, quer dizer, ele riu. Antes de avançarmos um pouco mais no texto, permita-me apenas pontuar algumas coisas que foram ditas essa manhã a respeito da hospedagem, daquilo que Abraão faz no começo do texto. No verso de número 1, verso de número 2, nós vemos ele dando total atenção às necessidades dos seus hóspedes. Ele está preocupado para que eles não tenham nenhuma preocupação. Ele está colocando em prática a etiqueta daqueles dias. Verso de número 2, ele sauda então esses irmãos, ele inclina-se em terra e ele chama inclusive Senhor, não porque ele sabe que é o Senhor Deus que está diante dele, porque isso era o costume daqueles dias. Verso de número 3, nós veremos então ele dirigindo-se, chamando de Senhor, e ele colocando-se na postura de servo, querendo saber o que eles queriam e o que eles precisavam. Verso de número 8, permitam-me pular um pouco para que vocês vejam esse tratamento que é dado. Nós veremos que enquanto eles comem, Abraão fica ao lado dos homens, para ver se eles precisavam de algo mais. Ele está em prontidão. O verso 3 e verso 4 ainda, ele deixa muito claro que era um privilégio poder servir aqueles irmãos. Ele pede então que traga água para que seus pés fossem limpos. Nós comentamos essa manhã que isso era um costume daqueles dias. As pessoas estavam todas cobertas, estavam todas protegidas, elas andavam de sandália e o pé sujava bastante. Então, para que a pessoa pudesse ter um descanso com o mínimo de limpeza, os pés eram lavados e era dado então local para que eles repousassem. Nós veremos, queridos, isso no capítulo 19, verso 1, 2, 3, os primeiros versos, nós veremos que Jó fará a mesma coisa, ele seguirá o mesmo ritual, porque isso é que a etiqueta daqueles dias dizia que deveria ser feito, dado um mínimo de dignidade. Se alguém recusasse hospedar, se alguém recusasse dar alimento, aquilo era mal visto, e a pessoa era difamada, era falada no meio do povo. Por fim, nós temos do verso de número 5 ao verso de número 8, toda uma engenharia. Abraão está correndo para lá e para cá, ele pede que Sara prepare pães, ele vai lá, separa um novilho, entrega ao seu servo para que ele prepare o alimento. Nós vemos que ele também vai lá e separa a coalhada, separa o leite, ele dá toda a provisão para que aqueles homens comessem tudo do bom e do melhor e pudessem então seguir viagem. É interessante que ele disse: eu sei que vocês viajaram bastante. Por que ele sabe disso? Ele sabe porque onde ele estava não era um local de fácil acesso, não era um local onde as pessoas iriam e andaram apenas 5 minutos. Mas o que ele não sabia, queridos, é que ele estava hospedando anjos, como nós vimos essa manhã. É disso que Hebreus 13, verso 2, como nós vimos, fala: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Esse texto fala sobre Abraão, esse texto fala sobre Gideão, que no capítulo 6, do verso de número 11 ao verso de número 24, acolheu ao Senhor sem saber que acolhera o anjo do Senhor. Se refere também ao texto que nós temos de Manoá, pai de Sansão, quando Deus vai prometer então que sua esposa, e o texto não menciona o nome da sua esposa, que a sua esposa, que era estéril, daria à luz a um juiz que seria Sansão, sendo Sansão nesse aspecto também um tipo de Cristo. Nós temos os discípulos de Emaús também, que acolheram ao Senhor e deram alimento ao Senhor, sem saber que estavam hospedando o próprio Cristo ressurreto, em Lucas 24, do verso de número 28 ao verso de número 31. Voltando então a Abraão, e por isso eu fiz questão de falar de tudo que ele cumpre como etiqueta. Voltando a Abraão, Abraão foi um gentleman, ele cumpriu aquilo que o costume determinava que ele cumprisse como hospedeiro. Mas os seus visitantes não cumprem a etiqueta. Por que eles não cumprem a etiqueta? Porque a pergunta que eles fazem no verso de número 9:
é extremamente ofensiva para aqueles dias, e acredito que nos dias de hoje ainda é. Um deles, o próprio Senhor, olha para Abraão e pergunta: onde é que está Sara? Ninguém chegava perguntando pela mulher do outro naqueles dias, principalmente sabendo o nome. Ele olha então e pergunta: onde está Sara? E aquela pergunta é extremamente ofensiva. Hoje é ofensiva. Imagina os irmãos que estão aqui, estão em casa, chega um estranho que você não sabe quem é e sabe o nome da sua esposa. Sem ter muito tempo para pensar, sem ter muito tempo para refletir, ele responde: ela está ali na tenda. Mas, queridos, acredito que há uma pergunta que está martelando na cabeça de Abraão: como ele sabe o nome da minha esposa? Abraão não morava num local de fácil acesso, como nós vimos no texto. E aquela pergunta está ressoando na sua cabeça, porque ele ainda não entendeu que estava diante do Senhor. E, queridos, o Senhor não precisava saber onde estava Sara, ele sabia exatamente onde Sara estava. Ele sabia inclusive aquilo que Sara estava pensando e o que ela estava dizendo no seu íntimo. O Senhor então manifesta quem ele é, ele diz por que está lá, ele diz que em um ano ela dará à luz a um filho, o filho da promessa. Ele mostra exatamente quem ele é. Mas eu gostaria, queridos, de olhar para o enredo dessa história, para nós começarmos a pontuar algumas coisas sobre a história e dessa história tirarmos algumas aplicações. Primeiro, essa história é sobre confiança na promessa do Senhor. Como eu disse, Deus quer tratar especialmente com Sara. Ele quer tratar com o coração de Sara, e ele pergunta por ela, mesmo sabendo onde ela está, como nós vemos aí no verso 13 ao verso 15. Ele sabe onde ela está, ele sabe o que ela está pensando, mas ele quer tratar com Sara. Ele quer ensinar a Sara que ele é o Todo-Poderoso e que cumpre o que diz. Imaginem a cena, então, Sara escondida, achando que ninguém estava ouvindo os seus pensamentos, e alguém com convicção diz: você riu. Ela diz: eu não ri. E aí ele olha para ela e fala: é certo que riste. De alguém que, mesmo sem saber que Sara está ouvindo, diz: o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que ele diz. Queridos, é uma história que tem como enredo a confiança na promessa do Senhor. E Sara precisava aprender sobre essa promessa, porque constantemente Sara está duvidando da promessa. Ela duvida da promessa quando no capítulo 16 ela tenta prover o descendente de Abraão. Mas o próprio Abraão também já havia duvidado da promessa quando ele escolhe um escravo para ser o seu representante legítimo, o seu descendente. Deus, ele mostra que ele pode cumprir o que ele disse, porque ele tem poder para cumprir o que ele disse. Ele mostra que ele sonda corações, ele mostra que ele conhece aquilo que se passa no coração. Mas, queridos, apenas falar aquilo que ele disse não era suficiente. Ele precisava mostrar que ele sondava os corações e que ele era verdadeiramente Deus. Porque pensem comigo, se Sara aos 75 anos não havia confiado no Senhor quando entregou a Abraão Agar no capítulo 16, por que é que próximo aos 90 ela confiaria? Por que é que ela descansaria? Queridos, ela sempre foi estéril. Capítulo 11, verso 30 deixa isso muito claro. Desde muito nova, não é porque ela era uma senhora de idade, não é porque ela já estava no final da sua vida, não é porque havia cessado os costumes, não é porque ela não se relacionava mais com o seu marido, não era por nada disso que ela não poderia ter filhos. Era um aspecto muito simples na sua cabeça: eu sou estéril desde que eu sou nova. Desde que eu ainda morava na parentela de Abraão, antes de sair da sua parentela, como nós vimos no capítulo de número 12, ela era estéril. E mesmo com a promessa, ela continua estéril. O Senhor faz a promessa para ela, ela ainda nova, Abraão ainda novo, e nós veremos que essa promessa ainda não se cumpriu, porque Deus está tratando com o coração de Sara, Deus está tratando com sua fé, Deus está tratando com a sua confiança no Senhor. Como eu disse, o texto nos diz que eles não tinham mais, verso 11 e 12, vida a dois, né? Por acaso terei ainda eu prazer? E o texto diz que ela riu-se. E ainda mais, ela mentiu dizendo que não tinha rido, como nós vimos no verso de número 15. Percebam claramente como a confiança no Senhor, ela é muito fraca ainda no coração de Sara. Como Sara não confiava plenamente no Senhor. E, queridos,
Não julguemos Sara, talvez muitos de nós em situações muito mais fáceis de lidar, nós não confiamos no Senhor como nós deveríamos. Em algumas situações que não tem tantas dificuldades como nós temos aqui, lembrando, ela sempre foi estéril, ela é uma senhora de idade, ela não tem mais vida a dois, ela está já na menopausa, né? O texto nos diz sobre isso. Foi feita uma promessa, não se cumpriu, ela tinha todos os motivos, humanamente falando, para levantar qualquer dúvida em seu coração. Acredito que muitos aqui, por menos coisas, muitas vezes estão desconfiados com o Senhor, cobrando ao Senhor algumas coisas. É uma história, queridos, sobre confiança. É uma história também sobre alegria na promessa do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para que nós pudéssemos falar de alegria essa noite. Por que é que ela riu? Por que é que Sara riu? Ela riu para não chorar. E é um detalhe que nós perdemos no texto. O texto diz o quê? No verso de número 12: riu-se, pois Sara no seu íntimo. A tradução dessa palavra, além de riso, como nós conhecemos, é zombar, é caçoar, ou seja, ela caçoou, ela zombou de si mesma. Isso é um aspecto que muitas vezes, ao olharmos para o texto, nós não percebemos. Sara, ela riu de si mesma, ela zombou de si mesma, ela caçoou de si mesma, assim como Abraão também tinha feito, porque ele era um senhor de idade, mas por motivos diferentes. Ela não tem os mesmos motivos de Abraão, porque mesmo Abraão, na idade que ele tinha, ele pôde gerar filhos, ele pôde gerar a Ismael. Sara não conseguiu fazer isso. Ela riu, queridos, porque ela sempre foi motivo de risada na vida dela, a sua vida toda. Era algo abominável, era algo vergonhoso não ser mãe naqueles dias. Ela foi motivo de riso a vida toda. Ela ri de si mesma porque outras já haviam rido dela. Ela ri de si mesma porque ela não pode dar filhos ao seu marido, muito menos o filho da promessa. Ela ri de si mesma e por isso ela tenta dar um jeitinho para que a aliança se cumpra, para que ela não seja um motivo ainda maior de vergonha, para que o seu marido não seja difamado. Aquele que havia recebido a promessa de ser o pai de muitas nações não tinha sequer um filho com sua esposa, porque ela não poderia dar à luz. Ela ri de si mesma porque ela se sente incapaz, ela se sente infeliz. Até Agar riu dela, no capítulo de número 16, nos versos 4 e versos 5, quando o texto nos diz que Agar fez pouco caso dela e a desprezou. Ela se sentia triste, ela se sentia amargurada, a ponto de rir de si mesma. É o mesmo sentimento que Ana tem no capítulo de número 1 de 1 Samuel, quando ela, não podendo dar à luz a filhos, ela era motivo de risada. O texto diz que Penina caçoava dela, porque ela não poderia ser mãe, a ponto que aquele sentimento enche o seu coração de amargura, aquele sentimento enche o seu coração de tristeza, de descontentamento, a ponto que Eucana, marido de Ana, pergunta para Ana: por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Ela é triste como outras mulheres que não puderam ser mãe e que esperavam no Senhor também eram tristes. Ela estava amargurada de espírito, por isso ela ri de si mesma. E é interessante isso, irmãos. Deus, conhecendo o seu coração, conhecendo a amargura do seu coração, Deus não a castiga quando ela mente para o Senhor e ela ainda confronta o Senhor dizendo: eu não ri. O Senhor apenas afirma que Ele riu e manifesta claramente a sua misericórdia com aquela que estava afligida de coração, com aquela que estava desesperançada, porque a promessa do Senhor não havia ainda se cumprido. É uma história sobre alegria, queridos, porque mesmo em dificuldades nós somos chamados a nos alegrar no Senhor, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperamos, nós somos chamados à alegria no Senhor, porque aquele que cumpriu, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas o coração de Sara está pesado, totalmente triste. Mas não é uma história apenas sobre confiança, não é uma história apenas sobre alegria, é uma história sobre a verdadeira promessa que é Cristo.
Percebam, queridos, nós já meditamos em Gálatas, capítulo de número 3, nós vimos que o verdadeiro descendente de Abraão, que Deus promete, é Cristo, mas é em outro elemento nesse texto que nós temos uma dica. Vejam aí Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 4. Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 4. Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 4. Veja o que é que o texto diz. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Alguém já ouviu essa sentença em algum outro canto das Escrituras? Eu já vi já. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, quando o anjo aparece para Maria, anunciando que ela seria mãe do Salvador, seria mãe do Messias. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Percebam que Deus está usando uma fala de Cristo no Antigo Testamento para aplicar a vinda desse mesmo Cristo. Há um paralelo, queridos, entre o filho da promessa e o verdadeiro filho da promessa, que é Jesus. E não somente isso, Sara, ela riu porque já era idosa, estéril e não tinha mais relacionamento com Abraão, haviam cessado os costumes. Ela não podia ser mãe. Mas Maria também não poderia ser mãe, porque o texto deixa muito claro no verso 34, quando ela diz que ainda era virgem e nunca havia se relacionado com homem algum. Ela também poderia ter rido. Isabel também poderia ter rido. No verso 36, no capítulo 1, nós veremos que ao falar sobre impossíveis, ele citará Isabel, que era prima de Maria, e dirá que ela seria também mãe, mesmo sendo idosa já. Isabel poderia ter rido, ou como o seu marido Zacarias não creu no Senhor, porque eles já eram velhos, eles poderiam ter rido. E percebam, queridos, que nesses paralelos do Antigo com o Novo Testamento, da história de Sara, que é a mãe de muitas nações, a mãe de muitos príncipes, e a história de Maria, que será a mãe do verdadeiro rei, dos reis, há um paralelo, e na verdade o que o texto está nos ensinando é sobre o verdadeiro descendente, sobre o descendente da mulher, a semente da mulher, como Gênesis 3,15 nos diz, e Gálatas 3,16 confirma, dizendo que se trata da mesma pessoa, que Jesus é o descendente de Abraão. Percebam, queridos, que não é uma história muito simples, na verdade ela é bastante profunda, porque ela está falando de contentamento, ela está falando de confiança, e ela está falando sobre a verdadeira promessa que se cumpre em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço então, para caminharmos para a conclusão, é: que aplicações nós podemos tirar então desses aspectos? Do aspecto da confiança, uma história sobre confiança, uma história sobre alegria, uma história sobre o verdadeiro descendente que é Cristo. Que lições nós podemos tirar? A primeira delas é: nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Irmãos, por mais difícil que seja a situação, por mais que as probabilidades nos sejam adversas, por mais que ao olharmos para a situação nós temamos o futuro e não saibamos aquilo que vai acontecer, por mais que coisas que esperávamos que acontecessem não aconteceram, por mais que tudo isso aconteça, é necessário que nós lembremos daquilo que Romanos 8, verso 28 nos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse texto não nos fala, querido, de prosperidade. Esse texto nos fala de contentamento na providência de Deus. Se as coisas não derem certo, Deus está no controle. Se as coisas não derem certo segundo a nossa perspectiva, Deus está no controle. Se as coisas derem certo como nós esperávamos, Deus está no controle, porque Ele está e sempre estará no controle de todas as coisas. Percebam que a história de Gênesis é sobre o povo que Deus separa para si também, não somente sobre Abraão, mas sobre a sua descendência que se cumpre plenamente em Cristo. Percebam que no capítulo 15, como nós vimos, Deus promete de cativeiro ao seu povo, e talvez alguns olhem para essa situação de cativeiro e digam: nossa, mas Deus está prometendo que o seu povo será aprisionado. Sim, será aprisionado, para depois de 400 anos sair, não apenas levados pelo Senhor para a terra prometida, mas cheios de prosperidade, cheios de ferramentas e utensílios obtidos no Egito, que foram dados de mão beijada.
é aquilo que nós cremos na providência, que Deus, Ele converte todas as coisas segundo a sua vontade, até as situações ruins, Ele transforma em situações boas, para que o seu nome seja glorificado em todas as coisas. Como Paulo, que se faz cativo e prisioneiro ali em Filipos, e parece que as coisas estão dando errado, mas na prisão ele tem a oportunidade de pregar ao carcereiro, e pessoas são convertidas ali naquela noite, inclusive a família do carcereiro. De Paulo ser preso em Roma, ele se entrega à prisão, como nós vimos, e lá na prisão ele conhece Epáfras, ele pode escrever aos Colossenses, ele conhece lá o escravo fujão Onésimo, e pode enviá-lo de volta a Filemon, para que relacionamentos sejam restaurados, uma vez que ele foi transformado pelo Evangelho. Nós já meditamos nesses textos, e os textos falam sobre a mesma coisa, a providência de Deus que conduz tudo conforme a sua vontade. Por isso, queridos, nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. A segunda lição, a segunda aplicação dessa noite, nós precisamos nos alegrar no Senhor, mesmo que não entendamos a sua vontade, e mesmo que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Quantas vezes os nossos corações, queridos, estão pesados? Quantas vezes há amargura em nossos corações por coisas que aconteceram, por coisas que não aconteceram, por coisas que nós não sabemos explicar, por coisas que nós não sabemos dar os motivos por que acontecem. De não saber, como eu disse, eu tive que conversar com os pais que tão novos perderam um filho de 3 anos de idade afogado na piscina. Nós não sabemos explicar esses motivos, mas a palavra nos chama a descansar o nosso coração no Senhor e nos alegrar no Senhor e na sua vontade, mesmo que as coisas não tenham explicação ou significado. Esse é o sentimento de Jeremias diante do cativeiro, queridos, quando ele entende que é preciso trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ele diz que o Senhor é fiel, ele diz que o Senhor é bom em Lamentações 3, do verso 21 ao verso 25. É o mesmo sentimento de Abacuque, que diante da terra devastada, diante das preocupações daqueles dias, ele diz no capítulo 3, verso 17 ao verso 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar altaneiramente. É o Deus que trata com o coração de Sara e diz: Sara, eu conheço o seu coração. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm rido de você e você mesmo riu da sua própria dificuldade, mas em 1 ano você será mãe do descendente de Abraão. Nós somos chamados, queridos, a nos alegrar no Senhor, mesmo que as coisas que aconteçam nós não consigamos explicar ou entender. Por fim, a última lição, a aplicação desse texto, é que nós precisamos lembrar da verdadeira promessa, que não se baseia em recompensas terrenas, mas na certeza que nós viveremos com o Senhor e no Senhor eternamente. Não nos esqueçamos, irmãos, daquilo que é prometido em Tito, capítulo de número 2, verso 11 a 14. Eu convido que os irmãos abram, é o último texto dessa noite, Tito, capítulo de número 2, verso de número 11 ao verso de número 14. Quando ele fala dos gloriosos benefícios da salvação em Cristo Jesus, o texto nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós precisamos lembrar, queridos, da verdadeira promessa. Nós precisamos lembrar, queridos, da verdadeira bênção que o Senhor tem para nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Que o bom e o eterno Deus, queridos, de fato encha os nossos corações de confiança, de alegria e de lembrança, lembrando exatamente quem Ele é.
que Ele nos faça descansar na certeza que tudo acontece, tudo ocorre conforme a sua vontade e para o louvor da sua glória. Pois assim, queridos, por meio do sacrifício de Cristo, como nós temos aprendido em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 10, nós temos aprendido que por meio de Cristo nós não éramos povo e nos tornamos povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia e em Cristo nós alcançamos misericórdia. Que Deus seja glorificado em todas as coisas. Que possamos crer, esperar contra a esperança, contra este mundo e as coisas desse mundo, as intempéries, as dificuldades que esse mundo nos traz por causa do nosso pecado, e que em todas as coisas, em todas as circunstâncias e situações, Deus seja glorificado de todas as formas, de todos os jeitos e por todos nós.